Olá, eu sou Alan Miranda, repórter do Observatório de Favelas. Olá, eu sou Renata Oliveira, gerente de comunicação do Instituto Desiderata. E você está assistindo o Favela Pod, o podcast do Observatório de Favelas. Chegamos com mais um episódio do Favela Pod. Esse é o terceiro de uma série de 6 episódios feitos em parceria com o Instituto Desiderata, em que vamos discutir alimentação, saúde e desigualdade a partir das favelas brasileiras. E nos episódios anteriores, a gente apresentou alguns dados da pesquisa sobre acesso à alimentação e discutiu como o custo dos alimentos influenciam ao que chega no prato. Agora, a gente vai aprofundar um pouco mais esse tema numa dimensão fundamental para esse debate. A gente vai entender a comunicação como um direito humano. A Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece a alimentação como parte do direito a uma vida digna. No Brasil, isso também está previsto na Constituição. Mas o que significa falar em direito à alimentação saudável em um país onde milhões convivem com várias dificuldades de acesso a alimentos de qualidade? E como pensar tudo isso olhando para as realidades das favelas, onde muitas vezes existem barreiras de renda, acesso e infraestrutura que condicionam o que chega ao prato. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para essa conversa, a gente recebe a Luana Lara Rocha, doutora em Saúde Pública e pesquisadora do GEPAS, Grupo de Estudos, Pesquisas e Políticas em Ambiente Alimentar e Saúde, da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Luana coordenou a nossa pesquisa sobre a percepção sobre o acesso aos alimentos por moradores de favelas brasileiras. Bem-vinda, Luana. Para esse papo também recebemos o Naldinho Lourenço, morador da Maré, ativista, fotógrafo, comunicador popular e gestor da cozinha comunitária Frente Maré. Bem-vindo, Naldinho. Bem-vinda, Luana. Ei, pessoal. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Eu também agradeço. Acho que é importante esse diálogo. Estamos aí. Vamos que vamos. Bom, quando a gente olha para os dados, percebe que a insegurança alimentar quase sempre aparece junto de outras desigualdades. No acesso à moradia, à saúde, a saneamento, trabalho, transporte. A pesquisa do Desiderata mostrou que mais de 60% das famílias dos 3 territórios, Maré, Coque e Caramujo, vivem algum nível de insegurança alimentar. Luana, começando com você, como o direito à alimentação se conecta com outros direitos humanos? E por que justamente as populações que têm menos acesso a direitos também são as mais afetadas pela insegurança alimentar? Certo. Bom, quando a gente vai falar de direito humano à alimentação adequada e saudável, o direito à alimentação, ele é um direito que está conectado aos demais direitos que a gente tem, de moradia, de acesso à água, segurança, transporte, estudo, enfim. É um direito que está conectado com outros direitos, né? E a gente precisa dessas condições necessárias para viver com dignidade. Então, não basta ter somente alimento disponível. A gente tem que ter renda para acessar esses alimentos, para ter moradia adequada, saneamento básico, saúde, educação, transporte, segurança. Enfim, é uma lista de direitos, é uma lista de acesso básico a questões que a gente precisa para conseguir ter uma alimentação adequada e saudável, de forma contínua também, né? Então, é um direito interdependente, né? Então, quando os outros direitos são violados, acaba que a alimentação também é afetada, né? E na favela, isso aparece de forma mais evidente ainda, né? Principalmente, vocês falaram, né, dos dados da pesquisa do Desiderata, a gente também tem outros dados em outros locais, né, que a gente tem feito essa pesquisa de favelas em vários locais do Brasil. A gente vê que a dificuldade de acesso aos alimentos, ela não acontece de forma isolada, mas se soma a problemas estruturais no território, como a violência, o transporte público que é precário, a ausência de equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional dentro das favelas, ou pelo menos próximo ali, para as pessoas acessarem alimentos saudáveis baratos, né, também a questão de desemprego, insegurança hídrica,
A questão também da mobilidade, por exemplo, algumas favelas, elas estão em morros, elas estão, às vezes, nem tem pavimento direito, então são várias questões que vão se interconectando e dificultando o acesso aos alimentos, né? A gente tem, por exemplo, alguns relatos de famílias que falam que elas têm que percorrer longas distâncias para acessar alimentos saudáveis, frutas, verduras, legumes. Isso acaba afetando também o preço desses alimentos, né? Tanto para a pessoa ir até o estabelecimento comprar os alimentos, quanto para isso chegar dentro da favela. Aí sempre chega mais caro, e aquilo que é mais barato, geralmente é o não saudável, né? O alimento ultraprocessado, porque eles estão amplamente disponíveis, tem mais tempo de prateleira também, né? Então a pessoa pode armazenar ali, às vezes nem precisa de um refrigerador, por exemplo, para vender aquele alimento dentro da favela, né? Então as populações acabam que têm menos acesso a direitos e acabam também sendo mais afetadas pela insegurança alimentar, porque vivem nesses contextos de desigualdade estrutural, né? Então, assim, resumindo, a insegurança alimentar não é apenas resultado da falta de comida ou da falta de renda. Ela é resultado de um conjunto de desigualdades históricas, sociais, raciais, territoriais, que vão também sendo negligenciados pelas políticas públicas e resultam, né, na fome, na falta de acesso aos alimentos. E a Luana falou uma coisa importante, né, que o direito, essa série de direitos, né, essa lista de direitos humanos, né, que a gente tem hoje na Declaração Universal, sempre se conectam, né? Não dá pra gente... se a gente não tiver segurança pública, né, se a gente não tiver uma política de moradia, a gente vai ter dificuldade de acessar alimentos, né, e de se alimentar. E, Naldinho, ouvindo essa conversa, esse papo aí que a gente iniciou, queria trazer isso para o seu cotidiano, né, para o cotidiano da Maré. Na sua experiência, no seu dia a dia lá como cria da Maré, como é que você percebe isso? Você entende e vê essa dificuldade mesmo das famílias, das pessoas a terem acesso a alimentos saudáveis? Isso é importante também, né? Que o direito, a Declaração de Direitos Humanos prevê que a gente tenha direito à alimentação saudável e adequada, né? Não é qualquer alimento. Então, como é que você vê isso no cotidiano das famílias? Então, eu acho que, como ela falou, o acesso a esses direitos faz com que as pessoas acabam tendo deficiências, né? E tem muito mais acesso a um alimento com agrotóxicos, né? Então, nessas feiras populares que a gente tem na Maré, são 3, 4 às vezes, durante a semana, as pessoas não têm totalmente acesso a um alimento sem veneno, né? A gente ainda tem algumas hortas comunitárias lá dentro e tal, que isso não é o suficiente, né? E essas hortas não atendem a comunidade, até porque para uma população de 140 mil moradores é muito insuficiente, né? Então, por isso a gente tem uma produção de leite muito grande, mas ainda assim essa dificuldade do acesso a esses direitos, principalmente saneamento básico, energia, água de qualidade, né? E essa alimentação, ela perpassa também pela dificuldade do acesso ao trabalho, né? Que é um desses dificultores, digamos, para o acesso à alimentação adequada, que ainda assim sai muito caro no bolso do morador, né? Porque não é só isso, né? Tem a questão do gás, o gás de cozinha, que é caro, né? Muito caro ainda na própria comunidade, na própria favela, né? Como eu falei, essa questão do trabalho também é difícil, então acesso ao recurso para que para que essas pessoas tenham um alimento de qualidade. E aí esses multiprocessados, na maioria das vezes, é o que tem, as pessoas têm mais acesso com facilidade maior, mais barato, né? Então a saúde vai se debilitando ainda mais, né? Nas favelas, de modo geral, surgem muitas iniciativas para lidar com os problemas que são do território e inovações mesmo que podem até se tornarem políticas públicas depois. E a cozinha comunitária da Maré é um exemplo disso. Sim. Ela surge, né, e depois ela vai ganhar esse aporte do governo. E eu queria te perguntar, Naldinho, você contasse um pouco como é que funciona a cozinha hoje, quantas pessoas são atendidas e como esse trabalho foi construído ao longo dos anos. Então, porque é uma linha do tempo, né? Uma questão cronológica, né? Porque a Frente Amarela surgiu a partir da pandemia por um conjunto de comunicadores populares e alguns moradores também de outras vertentes de outras áreas, né?
vários coletivos que se sentiam a vontade de, pelo menos, informar as pessoas, né, como seria essa tal pandemia, de que forma, tudo, obviamente, pegando as informações da OMS. Porque até então a gente tinha uma desinformação sobre a não valorização do poder letal que a pandemia teve. E a gente sabe muito bem quantos, mais de 800 mortes aí ao longo desse período. E a gente, com um conjunto de pessoas querendo comunicar, a gente se reuniu com outros ativistas, outros grupos, outras pessoas por online e a gente criou uma hashtag chamada Corona na Periferia, porque Corona na Favela, em outros lugares não se coloca essa nomenclatura favela, se coloca periferia, para poder generalizar de uma forma maior. Aqui na Maré, lá na Maré, a gente resolveu colocar periferias e favelas no meio, e depois a gente viu que precisava de uma frente de luta para legitimar e qualificar também o trabalho. Né? Porque a gente viu que só a comunicação não seria... daria conta. Não daria conta. E aí o que a gente fez? Começamos a desenrolar com outros grupos e a gente criou uma frente de luta. O Museu da Maré foi muito importante nesse momento, o espaço do Museu da Maré, porque a gente conseguiu condicionar as doações que a gente tinha nesse espaço. E lá a gente chegou, em 2020, a gente estava atendendo 4.000 famílias. Né? Se a gente pensar em uma família de 4 pessoas, digamos que obviamente é para mais, atingiria quase 20.000 pessoas dentro do espaço do território da Maré. Só na Kelso a gente atendia 500 pessoas, né? Que é a Marcílio Dias, que hoje provavelmente eu acho que não faz muito parte da Maré hoje, mas a gente tinha a gente foi lá, fez o cadastro das pessoas, tal, e todo mês a gente estava lá atendendo essa galera com água, com material de limpeza, com material de higiene, com as cestas básicas e outras coisas que a gente conseguia, com orgânicos também, que foi fundamental, porque não só a Frente Maré foi criada nesse momento. Né? Tinha o gabinete de crise do Alemão, a Frente CDD, a Frente Cavalcante, o Movimento Caxias, que foi fundamental, que eles atendiam 11 municípios de Caxias e as outras cidades. E aí, isso foi bom porque a gente trocava. Então, o que eles tinham em quantidade, mandavam pra gente. O que a gente conseguia de doação de quantidade, a gente mandava para outro lugar. Então, fazia assim, pelo menos nesse período. No final de 2020, a gente arrumou um outro espaço, que era um posto de saúde fechado, que estava fechado há quase 20 anos. E a gente conseguiu se alocar lá e demos um jeito. Só que diminuiu a quantidade de atendimento. A gente conseguiu atender 467 famílias naquele momento. Ali foi quando a gente viu, de fato, um outro problema para além da insegurança alimentar do alimento cru, né? Da cesta básica. Que era a questão do alimento já pronto. O preparo, né? O processo de preparar os alimentos. Mas muito disso porque a gente viu que quando a gente doava álcool, pessoas iam lá pegar álcool, não era só para poder fazer higiene das mãos e tal, para higienizar as coisas. Era para fazer fogo para poder cozinhar. E, obviamente, algumas pessoas já se acidentaram com álcool em casa, né? E isso foi um fator determinante, assim, para que a gente também desse um outro passo para além do alimento cru, para além da cesta básica, né? E aí foi quando a gente conseguiu... Nesses processos, eu tô falando isso aí, 2021 para 2022 ali, que a Renata Souza, é importante falar, que ela conseguiu a emenda da Alerj. A deputada estadual, né, Renata da Souza. Alerj, e foi administrada pela Fiocruz, que a Fiocruz conseguiu disseminar esse recurso para alguns projetos. A gente, enquanto coletivo, a gente ainda é coletivo... que não é um coletivo da forma como era, porque a gente tinha 83 voluntários na época. Foi uma situação de emergência sanitária, né? Sim. Mas nesse momento a gente com esse projeto a gente conseguia só atender todos os sábados com 350 quentinhas os moradores.
Que não é óbvio que a gente não está ali para matar a fome, mas quando você fala em segurança alimentar, o que chega pronto para a pessoa é uma economia dentro da casa das pessoas. Né? Com economia no gás, economia na saúde nutricional das famílias e tal. E aí a gente conseguiu, né, de 2020, final de 2023, a gente teve em 2026, final de 2024, uma parceria com a Prefeitura do Rio, né, com a Secretaria de Trabalho e Renda, um projeto que eles tinham chamado Prato Feito, que eles conseguiam dar um recurso, uma verba que obviamente não é o suficiente, mas acaba nos ajudando a fazer que esses 2 últimos anos a gente vai estar indo caminhando para o 3º ano, a atender pelo menos de segunda a sexta com 200 quentinhas, 280 quentinhas diárias para 280 pessoas, né? Então a gente sabe ali que tem pessoas que só tem aquele alimento naquele dia. Então a gente tenta fazer de alguma forma para que a pessoa pelo menos tenha almoço e janta garantidos, assim, né? Sim. E isso é um dificultador muito grande, porque o gás está caro. Sim. Né? E essa falta que ela estava falando de direitos e tudo, ocasiona tudo isso, né? E principalmente a falta de trabalho e de recurso. Né? Então, basicamente, hoje a gente atende diversas famílias com 280 quentinhas, que na verdade a média são 280. A gente às vezes passa, às vezes já é um pouco menos, porque a gente tira como média essas 280. Então a gente já atendeu, de lá para cá foram mais de 140 mil, 150 mil refeições aí, nesses últimos anos aí. Que bom. Muito bom te ouvir, Naldinho, e entender qual é a importância da mobilização social na favela, né? Acho que foi o que Alan trouxe. A favela da Maré, especialmente, né, que já tem um histórico aí de movimentos, né, muitas lideranças, muitas organizações que já atuam, tem muitos exemplos positivos, né, de iniciativas sociais que se transformam em política pública, né, como foi essa cozinha comunitária. E Luana, olhando uma experiência como essa, assim, do Naldinho, queria também que você falasse um pouco a importância do papel dessas organizações ou desses grupos organizados, né, que às vezes não é uma organização instituída, começou ali com voluntários, né, Naldinho? Qual a importância desse trabalho, assim, nessa prática comunitária para fortalecer a garantia desse direito, né? Para fortalecer e oferecer, enfim, segurança alimentar para as pessoas, para as famílias. Sim. Essas práticas e iniciativas comunitárias, elas são muito importantes, principalmente porque elas chegam primeiro que as políticas. Elas chegam primeiro que as políticas públicas, né? Nesse cenário de emergência, principalmente, é o que anda mais rápido. Se a gente pegar esse cenário da Covid-19, que a cozinha foi criada, olha o tempo que levou para a gente ter medidas, auxílios, vacina. Então, a política pública, principalmente dependendo do governo que está no poder, ela sempre tem um tempo mais burocrático, mais lento, né? Então, ter essas iniciativas comunitárias, movimentos sociais, é muito importante para garantir ali um acesso mais imediato ou mais rápido aos alimentos, né? Então, essas estratégias comunitárias, coletivas, né, que os moradores constroem, ajudam a garantir o acesso aos alimentos, seja por cozinhas comunitárias, mas também até mesmo por compra compartilhada. Todo mundo une para comprar, ou troca de alimentos por vizinho, doação, as hortas urbanas também, às vezes distribuição de cestas por organizações locais. Tudo isso fortalece não só a questão do acesso ao alimento, mas também os vínculos sociais, o senso de pertencimento, a autonomia comunitária do local. Então, isso é muito importante para a segurança alimentar e também para o bem viver ali das pessoas que residem nesses territórios, né? Então, vai muito além também de garantir o acesso aos alimentos, né? Mas sempre ressaltando que é muito importante porque são medidas que sempre chegam primeiro e elas sempre têm que ser fortalecidas. Não é só a política pública que chega nesses espaços para garantir a segurança alimentar e nutricional. Os moradores também, eles são agentes de mudança, né?
Então, e muitas vezes produzem soluções mais inovadoras, territorializadas, que dialogam mais e melhor com a realidade local do que as políticas públicas, às vezes, são desenhadas de cima para baixo, né? Só chega assim, é assim que vai ser, é assim que vai acontecer, né? Então, essas organizações, movimentos conseguem identificar famílias mais vulnerabilizadas, articular redes locais que muitas vezes quem está de fora não conhece, né? E tudo isso sempre pressionando por direitos, né? Bom, a existência dessas iniciativas são muito importantes, mas isso lembrando que não isenta da política pública de acontecer, né? Do governo de realmente fazer isso acontecer. Então, são respostas locais importantes, mas que devem pressionar por políticas públicas e não substituir, né? Sempre a política pública deve existir porque as comunidades, as famílias, as favelas não conseguem enfrentar problemas estruturais sozinhas. Pobreza, desemprego, desigualdade racial, preço dos alimentos, precariedade urbana. Isso não é solucionado e nem deve ser solucionado pelos moradores. Isso são problemas estruturais produzidos socialmente que as políticas públicas devem existir para resolver. Né? E foi então, bem isso, né, que aconteceu. A partir de um trabalho inicial voluntário, a cozinha se transformou numa política pública, né? Eu acho que é uma referência muito importante que a gente traz hoje, uma experiência importante que a gente traz hoje para apresentar aqui para os nossos ouvintes e tal, e como foi importante esse trabalho, né, que iniciou como num momento de crise, como voluntário, né, e hoje se transformou numa política. Não, então, é como ela está falando, né, eu acho que o grande... É porque existe essa lacuna do Estado e por isso que os coletivos, os grupos, as organizações existem para poder tentar minimizar esses impactos, né? E aí eu falo assim, como tem essa deficiência, é só o que falta, sempre vai ser dinheiro que vai faltar para se construir coisas e políticas públicas da base, né? A partir da base, e a partir da base... com essa deficiência que o Estado tem, para que a gente consiga, porque é isso, se não forem esses grupos que vão se organizando aos poucos, ou em grande quantidade, mas de formas picotadas, a gente não caminha e vai continuar tendo essas dificuldades. Eu queria muito que não tivessem cozinhas comunitárias, que o Estado desse, de fato, o recurso básico, de um direito básico para todo mundo que mora em favela, em periferia. Mas, infelizmente, não tem. Então, a gente tem que estar aí lutando no dia a dia. E aí, você falou uma coisa de voluntariado. Eu ainda considero isso como voluntariado, porque o recurso que chega da prefeitura é um recurso para insumos. Né? Mesmo estando dando uma Secretaria de Trabalho e Renda. Assim, importante, mínimo, né? É importante pra caramba, porque são 70 e poucas cozinhas. Hoje, nesse formato. Mas tem as pessoas que trabalham, né? Mas aí tem o trabalho. Ninguém trabalha voluntariamente uma semana, de segunda a sexta. Todos os dias. Tanto é que a gente não trata isso como um emprego, trata como ajuda de custo para as pessoas que estão ali colaborando. Então, para mim, ainda se torna uma questão de digamos, porque a cozinha ela trabalha de forma híbrida, né? Porque a gente tem que ir atrás também de doações para poder sanar a dificuldade, porque como os preços oscilam, né? A gente gasta praticamente aí 1,5 tonelada de alimento, 2 toneladas por mês. Né? Então, assim, é um recurso que a gente tem que ir atrás de doações. O Circo Voador doa pra gente, pelo menos a cada 2 meses, 300 quilos de alimento. Que já ajuda. Né? A Ação da Cidadania é outro parceiro que supre outra necessidade, assim. E os alimentos que a gente acaba não usando na cozinha, porque todo alimento, ele é regrado, porque tem um nutricionista por trás que faz o cardápio, né? Então, o que a gente não usa, tipo, se vier fubá, vier arroz, essas coisas, a gente separa. O que sobra também de alimento cru, batata, cenoura, para não ser desperdiçado, a gente acaba doando pra galera que é atendida. Né? Então, hoje eu acho que já passaram pela cozinha em mais de 800 pessoas, então. Eu acho que deve ter passado de 1.000 aí, nesses vai e vem de pessoas, né? E a gente vê, de fato, que aquilo ali ocasiona pequenas soluções, resolve pequenos problemas das pessoas, das famílias. Né? Você economizar gás hoje na favela tá R$130, R$140.
Imagina uma família com 5, 6 pessoas. O Guia Alimentar para a População Brasileira é um documento importante na promoção da alimentação saudável, né? Existe um documento. E aí, Luana, queria saber um pouquinho, conversar com você um pouquinho sobre a importância do guia, assim, esse documento que hoje é uma referência, né, para quem trabalha no tema de saúde alimentar, assim, principalmente você sendo nutricionista e estudiosa do tema. Como que ele se conecta com essa ideia de direitos também? Queria que você falasse pra gente. Certo, bom. O Guia Alimentar para a População Brasileira, sua segunda edição, foi publicada em 2014 e é dos principais instrumentos assim, para a promoção da alimentação adequada e saudável. Ele foi publicado há, sei lá, 12 anos, né? 12 anos, mas ainda é um guia muito atual. E ele foi revolucionário quando foi publicado, trazendo justamente esses aspectos da alimentação para além dos nutrientes. Então, ele foi um marco e é reconhecido, é referência internacional, ganhou prêmios justamente por conta disso, né? Porque ele amplia a compreensão da alimentação para além de caloria e nutriente. Então, esse guia, ele entende a alimentação como uma prática social, cultural, econômica e política, estando, assim, relacionado diretamente com as condições de vida da população, né? E uma das suas grandes contribuições, assim, é reconhecer que as escolhas alimentares, eles não dependem apenas da escolha individual. Não é só eu escolho comer saudável, não é simples assim. Se fosse assim, a gente estava super bem, né? Mas a gente tem vários fatores que a gente estava discutindo aqui agora mesmo. Renda, de acesso, tempo disponível para cozinhar, condições de trabalho, a nossa cultura, publicidade dos alimentos, as desigualdades sociais, tudo isso interfere nos alimentos que a gente consome, na forma como a gente acessa os alimentos, né? E o guia é muito legal porque ele traz, inclusive, algumas, assim, não vai solucionar problemas estruturais, mas traz algumas dicas aí para a gente tentar solucionar algumas barreiras. Por exemplo, a questão do tempo, como eu posso começar a pensar, a solucionar o problema do tempo para eu cozinhar mais e melhor. Mas, assim, tudo isso pensando numa perspectiva de que é falta de organização de tempo, porque se a gente for parar para pensar, tem outros fatores por trás disso, por exemplo, escala 6x1, que às vezes é impossível a gente ter tempo para cozinhar, porque a gente não tem tempo nem para estar em casa, né? Então, o guia trabalha outros fatores que são mais em questão de organização do tempo, de financeiro, para a gente trabalhar. Mas, bom, ele é muito importante porque ele rompe um pouco a ideia de culpabilização dos indivíduos pelas suas escolhas alimentares e acaba por olhar mais assim para os contextos nos quais a alimentação ocorre, né? E ele se conecta muito com os direitos humanos porque ele parte do princípio que a alimentação adequada é um direito de todos e é uma responsabilidade coletiva do Estado, da sociedade, garantir esse direito para todos, né? Então, o documento, o guia, ele valoriza o acesso regular a alimentos saudáveis, a comida de verdade, né? A cultura alimentar, então, uma comida que seja culturalmente apropriada. Não é o que a gente do Sudeste come levar lá para o Norte e Nordeste. Não, ela tem que ser culturalmente apropriada também, né? E, além disso, também defendendo ambientes alimentares mais saudáveis, então, que estejam mais disponíveis frutas, verduras e legumes, alimentos saudáveis, que os alimentos ultraprocessados sejam... a gente evite o consumo desses alimentos ultraprocessados, né, mas que o ambiente que a gente vive também favoreça para que a gente evite o consumo desses alimentos, né. Então, o guia ele dialoga muito com o direito a uma alimentação adequada justamente porque ele afirma que comer bem não significa somente nutrientes, mas sim acesso a alimentos saudáveis de todos os pontos de vista, cultural, social, econômico, ambiental. Enfim, acho que isso traduz bem assim, que o guia traz sua relação com o direito humano. Bem legal, Luana. O guia, né, ele traz essa perspectiva inovadora, reconhecendo a cultura alimentar, tirando a responsabilização individualizada, né? E, Naldinho, a gente sabe que a Maré tem várias iniciativas, né, voltadas para a segurança e soberania alimentar. A gente tem as hortas que você citou, as cozinhas comunitárias e essas iniciativas de distribuição de refeição. Mas também existe uma cultura da comida caseira, né, que é recomendada também pelo guia. Eu, de um modo geral, assim, queria te perguntar,
Para você falar um pouco sobre as iniciativas, né, essas que existem no território, inclusive muitas mapeadas pelo projeto Põe na Mesa, Sim. que também está ligado a essa emenda, né, que você mencionou, e falar um pouco sobre essas iniciativas, mas também a relação que as famílias da Maré têm com a comida, com a alimentação no dia a dia, né, como você percebe com a sua experiência de morador. Não, enquanto morador, eu acho porque a Amarela, não só a Amarela, como outras favelas que foram construídas na base da força e do trabalho do povo que veio do Nordeste, inclusive meus pais, né? E a gente tem uma gastronomia muito rica ali dentro, né? E aí essa coisa da comida caseira, pior que tem aquela comida que a gente chama mais gourmetizada, que é aquela, né? Mas também tem porque tem vários lugares lá que tem um alimento, vamos botar assim, de qualidade, mas é um alimento, aquele PF bonitão, prato feito, que é o que o trabalhador brasileiro consome. E a Maré é muito rica nisso, né? É isso, eu acho que o que falta mais é terem mais outras iniciativas de hortas comunitárias, porque eu vi que tem gente que faz até horta dentro das suas lajes, né? A Valdirene Militão mesmo é uma delas, que mora lá no Piscinão de Ramos, e ela tem a laje dela é plantas medicinais e pequenas hortas, assim, então ela cultiva alimento de qualidade para a família. Então, se fomentar mais isso, eu acho que as pessoas vão ter um pouquinho mais de alimento ali para poder, com uma qualidade maior, né? Agora, falando das cozinhas, assim, eu acho que por conta dessa deficiência, as cozinhas eu acho que deveriam ter outras mais, assim, né? Porque a gente não dá conta também da dificuldade do povo maranhense, né? Então, mas estar nesse papel de tentar ajudar a minimizar o impacto da insegurança alimentar, eu fico muito feliz, assim. Hoje eu estava conversando com o rapaz que estava me trazendo para cá, e aí eu falei, cara, mas você sabe que tem gente que não precisa. Eu falei, cara, mas a gente não tem que estar no papel de julgar. Né? Porque às vezes a gente acha que não precisa, né? Que a gente tem que saber que cada um ali sabe do seu, mas ao mesmo tempo aquilo ali está diminuindo o impacto também da questão financeira da pessoa, da família, né? Então aquele dinheirinho que sobrou já dá para comprar alguma outra coisa para uma criança, para um idoso, um medicamento. À frente, na verdade, a gente é meio que um coletivo de comunicação, e a insegurança alimentar, a questão da alimentação, já a gente trabalha a questão da insegurança alimentar, caiu no nosso colo porque é uma coisa que estava ali a partir da pandemia, né? Então, a gente não descobriu a roda, mas está tentando fazer com que a roda gire ali para a gente poder ajudar da melhor forma o nosso povo, né? De alguma forma, sanar alguma coisa aí, vamos ver ainda o que vai dar, né? E criar perspectivas também para outros territórios, porque vira Sim. exemplo, né? As ações que dão certo. Mas o bom da Maré, assim, porque a gente, vocês conhecem muito bem, né? De tudo que a gente acaba fazendo ali, acaba virando algum tipo de referência para outros lugares. Isso eu acho que é bom, né? A gente não quer ser primeiro nas coisas, mas a gente podendo ajudar da melhor forma, a gente vai somando forças, né? Para poder lutar contra essas desigualdades que a gente tem. Digo mais, assim, eu acho que ainda tem, por mais que aquela pesquisa, mas ainda tem outras bem pequenas fazendo coisas que a gente que a gente nem tem noção. A Amarela é muito extensa, mas assim, tem pequenos lugares ainda que tem pessoas fazendo. Pouco, mas está fazendo. Só para explicar também para quem está acompanhando a gente, o Põe na Mesa é um projeto do Data Lab, né, que faz pesquisas, né, voltadas para favelas, para territórios periféricos, e eles mapearam, né, através desse mesmo incentivo que chegou para a cozinha comunitária, essa parceria com a Fiocruz, eles mapearam alguns territórios na Maré com iniciativas de combate à insegurança alimentar. E tem ali as hortas, as cozinhas comunitárias e um restaurante popular que tem ali na região. Mas como o Naldinho falou, a Maré é muito grande, então tem algumas que mesmo não sendo mapeadas ou não sendo constantes, né, seguem com esse serviço de apoio fundamental ali no território. E a partir da nossa pesquisa também, Naldinho e Luana, a gente identificou uma coisa importante, né? O objetivo da pesquisa não foi apenas apresentar um problema, né? Não foi só
dar um diagnóstico para o que estava acontecendo. Mas a nossa perspectiva é gerar incidência, né? É fazer com que, assim como o exemplo, né, que Naldinho trouxe da cozinha, que um dado, uma constatação, um registro do cenário possa gerar alguma política, né? Possa gerar alguma garantia para os moradores de favela de acesso, né, adequado, a uma alimentação adequada e saudável, né? E olhando para a nossa pesquisa, para outras pesquisas, né, Luana principalmente, aí, que tem essa relação direta com as pesquisas, olhando para os exemplos e práticas que a gente tem trazido aqui, quais os caminhos que vocês acham que precisam ser fortalecidos para a gente garantir que o direito à alimentação adequada e saudável seja permanente, assim, que esse direito seja garantido de fato? E a partir de pesquisa, assim, de dados, como é que a gente percebe esse caminho? Como é que a gente trilha isso? O que a gente pode fazer para que isso aconteça? Luana, queria te ouvir primeiro. Certo. Bom, em relação à primeira pergunta, primeiro a gente precisa de vontade política. Se a gente não tiver vontade política para resolver esse problema, não mitigar, as coisas não vão acontecer. Mas, bom, do ponto de vista da academia, com as nossas pesquisas, o que a gente pode fazer? Um primeiro comentário que eu quero fazer é que quando a gente começou a estudar as favelas, em relação ao ambiente alimentar de favelas, isso foi em 2021, ninguém estava estudando isso. E todo mundo falava, mas isso a gente já sabe. A gente já sabe que na favela alimento é mais difícil mesmo, e é isso aí. Só que não é só a gente sabe, é isso aí. Como assim vocês se conformam com isso? E não é muito bem a gente sabe, porque se a gente soubesse, a gente estava tendo diagnóstico, estava levando para a política pública, olha, vamos resolver esse problema aqui. Então, não é bem assim, né? Então, acho que o papel da academia, da pesquisa, é a gente dar visibilidade ao que está invisível. Então, o que está invisível? A gente não está enxergando que nas favelas está difícil o acesso aos alimentos, está tendo mais fome, está tendo mais insegurança alimentar. Então, vamos dar visibilidade para isso. Então, vamos escutar dessas pessoas que vivem nesses territórios o que realmente está acontecendo. Porque também não é só chegar e falar, na favela acontece isso e eu morando lá na Zona Sul. Ir lá no território, escutar dessas pessoas, entender realmente o cenário e levar para quem pode fazer algo, né? Para as políticas públicas, para o Estado, para legisladores, enfim. Então é muito importante porque aí a gente tem acesso a recurso para a gente fazer estudos igual esse que a gente fez Desiderata, né? A gente ir nos locais, fazer uma escutativa, fazer uma pesquisa, para a gente entender do ponto de vista daquelas pessoas qual que é o problema. Qual que é o problema e como elas veem, o que elas precisam, como é que elas enxergam que isso pode ser sanado. Para a gente fazer uma política pública que seja realmente efetiva, né? Então, a gente precisa ouvir os moradores e incorporar suas percepções, experiências, prioridades na formulação das políticas públicas. E isso é essencial para soluções mais eficazes, né? E geralmente são essas políticas que são construídas em conjunto com a sociedade que realmente funcionam e solucionam os problemas, né? Mas para isso, a gente precisa de vontade política também, né, para solucionar problemas estruturais que, por vezes, são benéficos para as pessoas que têm mais dinheiro, né, manter as desigualdades, manter, enfim, esses territórios com falta de acesso adequado aos alimentos e outros serviços básicos, né. Mas, bom, é isso, né, as pesquisas, elas conseguem revelar a insegurança alimentar nutricional, revelar que isso não é apenas uma questão individual, de escolha, mas é um fenômeno socialmente produzido, né, e a gente levar esses dados, esse diagnóstico de base popular, ali, com o auxílio da população produzindo esse diagnóstico, fortalece políticas públicas, né, e traz a intersetorialidade ali também, sim. Vale lembrar, acho que é importante também a gente dizer que a gente está no ano eleitoral, né? Então a gente está falando aí de desejo e vontade política, né? Iniciativas do poder público, né? Acho que é um momento importante para a gente refletir sobre isso, né? Quem é que está nos representando ali no legislativo, enfim, no executivo,
E como é que a gente, como movimento social, né, como favela, como liderança comunitária, como é que a gente se organiza e incide politicamente sobre isso? Ó, o problema está aqui, né? A gente já vive isso, está sendo registrado e reafirmado através de técnicas e metodologias acadêmicas, porque às vezes é necessário também utilizar essa metodologia da academia para a gente ouvir, para eles nos ouvirem, né? Para a gente dar visibilidade, como a Luana falou, e a gente conseguir ali incidir politicamente para que esses problemas, né? Essa falta de acesso a direitos sejam, enfim, solucionados. Então, acho que, Naldinho, queria também que você falasse sobre isso, olhando para a sua experiência, assim, como é que você acha que... Enfim, você vive na Maré há muitos anos, né? Você faz parte desse movimento, você já trouxe a sua experiência, mas são muitas outras coisas, né? Para além da alimentação, que estão em jogo no dia a dia, no cotidiano das famílias da Maré, né? Eu ia falar que o que ela falou aí, dessa coisa de ouvir a sociedade, de ouvir as periferias, de ouvir as pessoas que estão na base fazendo, né? Porque é fundamental que isso chegue de alguma forma, e a produção de dados acadêmicos é fundamental também para alinhar a criação de novas políticas públicas de qualidade mesmo para o meu... Aí você falou de ano eleitoral, eu tenho visto de um tempo para cá, porque assim, a cozinha comunitária ela é de fato, de alguma forma, querem utilizar isso como uma plataforma política também, né? Então tem uma galera que tá nessa onda também de, infelizmente, não entender que o que ela tá fazendo é fundamental, mas ao mesmo tempo cai dessa galera que só tá utilizando a ferramenta ali, aquele trabalho que está sendo desenvolvido para benefício político, né? Outra coisa é a doação de cestas básicas, que a gente vê o tempo todo dentro de favela virando moeda de troca para voto, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar de que forma também trabalha. Então, assim, colocar isso na cabeça da galera é fundamental, ainda mais nesse momento tão... Porque, assim, a Amarela, por mais que a gente sabe que a gente consegue lidar com a diversidade, mas a Maré e outras favelas são muito conservadoras, né? E essa galera utiliza disso também como palanque político para poder se beneficiar e para, mais uma vez, ferrar com o povo da favela. Então, assim... o que a gente precisa das políticas públicas, mas também entender essa galera que está vindo politicamente falando agora, né, dessa questão da galera que está na política, que está em frente de luta, né, contra a fome, a favor de uma comunicação de qualidade, comunicação comunitária. Hoje, graças a Deus, a comunicação comunitária ela tem crescido mais para poder ajudar no combate à desinformação e à formação e à informação de muitos moradores, né? Porque a gente precisa mais que a gente... Eu acho que política, essa coisa da formação política, eu acho que é o fundamental para a gente poder começar a caminhar em algum momento para essas faltas de direitos, né? Essas dificuldades de direitos que a gente tem. Não sei se deu pra responder, mas eu acho que é por aí. Deu super. Muito bom. Eu acho que a gente tá aqui para isso também. Esse espaço de comunicação comunitária, o nosso podcast, né, o Favela Pod, tá aqui também para dar visibilidade para esses dados, né, para a importância desse tema, para a importância da mobilização comunitária. Então, assim, a gente tá muito feliz de estar desenvolvendo juntos essa série, né, Alain? E eu acho que a ideia é justamente a gente trazer, né, as vozes de quem está na academia, né, como a Lu, as vozes de quem está na favela, vivenciando o dia a dia do cotidiano, para trazer suas experiências, né, enfim, e compartilhar com as pessoas e fazer com que essa conversa, né, essa pesquisa chegue a quem tem que chegar também, né? Sim. Chegue nas autoridades, enfim, chegue no legislativo, chegue no executivo, para que a gente possa ter acesso aos nossos direitos, né? Então... Pode falar. Desculpa. Não, é porque você falou essa coisa do podcast, mas eu acho que vou falar lá, né? Pra falar na câmera. Não, rapaziada que tá aí com a caneta na mão,
doa dinheiro, mano. A gente se movimenta com recurso. É isso aí. Pra isso aqui tá acontecendo, meu compadre, vocês têm que ter a capacidade, pelo menos aí, de entender que a comunicação comunitária, a comunicação favelada, a comunicação periférica, a comunicação como um todo, tem que ter recurso para poder estar se movimentando e estar podendo quebrar essas barreiras aí que a gente está tendo, né? E principalmente com a comunicação a gente consegue trabalhar também a questão da insegurança alimentar, porque isso ajuda também. É isso. Fala, cria. Boa, Naldinho. Muito bom conversar com vocês. Assim, nesse episódio, a gente está discutindo como a alimentação saudável precisa ser entendida como um direito humano. Verdade. Né? A alimentação saudável e adequada. É importante dizer que é considerado dentro desse direito o acesso permanente, né, à alimentação. Então, assim, não é só matar a fome, né? A alimentação influencia, interfere, está presente, impacta em muitas outras coisas na nossa vida, né? Uma alimentação saudável vai garantir que a gente tenha força para trabalhar, que a gente tenha, enfim, um desenvolvimento biológico, cognitivo, intelectual melhor, né? Diz aí, Luana, você que é especialista no tema. Sim, desculpa interromper, é só para falar que como é importante a gente fazer esses dados saírem da academia também. Então, tá aqui falando para vocês, para as pessoas que estão no território entender a situação que elas vivem, para elas também terem autonomia de pedir pelos seus direitos, de lutar pelos seus direitos. Então, estar no espaço, assim, do podcast, de mídias sociais, de até mesmo oficinas com o território, dando devolutiva para os territórios, falando, olha, é assim que vocês estão, isso, qual que é o resultado? É isso que está acontecendo no território de vocês. É muito importante para as pessoas terem conhecimento do que está acontecendo. Então, não ficar isso só dentro da academia. Isso tem que sair da academia. Isso tem que ir para a ponta, isso tem que ir para o território e tem que ir para a política pública. Então, é uma honra para mim estar nesse podcast, conversando com vocês, falando sobre acesso aos alimentos com vocês e também com o pessoal da Maré. Então, muito obrigada, Lu. Muito obrigada, Naldinho, né, por compartilhar de novo, assim, a sua experiência na liderança ali da favela, na liderança da cozinha comunitária, na comunicação popular, né, que é um comunicador super importante, né, na Maré. E eu deixo aqui o convite para quem está acompanhando a gente para acessar a nossa pesquisa sobre ambientes alimentares em favelas, que está disponível no site do Instituto Desiderata, que é desiderata.org.br, e nas nossas redes sociais, que é @Instituto Desiderata. E eu peço também apoio dos nossos convidados para compartilhar essas informações, para divulgarem, para que a gente possa cada vez mais chegar a quem precisa, né? Porque é isso, a gente precisa que outras pessoas de outras favelas também entendam e percebam a importância desse trabalho e que o poder público também entenda e veja esses dados como uma possibilidade de cada vez mais criar políticas para garantir o nosso direito. Então, muito obrigada, e eu queria que vocês compartilhassem aí como é que a gente troca uma ideia, se alguém quiser falar com você. Naldinho, como é que te encontra, troca ideia, rede social, fala aí. Naldinho, né? Naldinho Lourenço no Instagram, né? E a frente é @Frente Maré. Só procurar lá no Instagram, vai encontrar. Luana, como é que a gente acha? Bom, vocês podem achar a gente pelo Jepas, o Instagram do Jepas. É o Jepas, GE, 2 P's, não, PP, 2 A's, AAS, UFMG. Então, o Jepas UFMG, que vocês acham a gente no Instagram. E lá manda mensagem pelo direct, a gente responde na hora, manda um e-mail para vocês, que é meio mais complicado de falar, mas aí vocês podem mandar lá que eles vão direcionando vocês para os pesquisadores. A gente tem pesquisadores que estudam diversos tipos de ambientes, tanto de favelas, como eu estudo, mas também de escolas, de hospitais, que mais, gente? Tem muita coisa. Universidade também, então a gente tem muita coisa legal lá. Quero agradecer muito também a participação de Luana e Naldinho. Acho que esse nosso papo foi super produtivo, assim. Acho que a gente falou coisas muito relevantes e importantes para debater essa situação. Espero que quem está nos acompanhando veja, mas também compartilhe, mas também, né, tenha isso em mente para fortalecer as suas atuações nos seus territórios.
Esse foi o 3º episódio da nossa série especial sobre alimentação, saúde e desigualdade nas favelas brasileiras. Se você ainda não ouviu os outros episódios, eles já estão disponíveis nas plataformas do Favela Pod. E no próximo programa a gente vai falar sobre como a escola se torna um espaço fundamental na garantia do direito à alimentação e discutir um pouquinho sobre a alimentação escolar. O Favela Pod é uma produção do Observatório de Favelas que há mais de 20 anos atua pela superação de desigualdades e pelo fortalecimento da democracia a partir das favelas e periferias. Para acompanhar nossos conteúdos, acesse o site Observatório de Favelas e se inscreva no nosso boletim de notícias e análises. Siga também o Favela Pod nas principais redes de plataformas de streaming para continuar acompanhando as narrativas sobre favelas e periferias. Eu sou Alan Miranda. Eu sou Renata Oliveira. E esse foi mais um episódio do Favela Pod. Até a próxima. Até a próxima.